administradoras, administradores, mais um podcast Administrador em Ação. Esse podcast que é produzido pelo Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul, o SINDAERGS. Curta, compartilhe, toque o sininho e o mais importante, se associe ao SINDAERGS, goze de todos os benefícios que nós oferecemos para os associados, desde plano de saúde, seguro, área de ensino, descontos em faculdades, o plano odontológico, vários parceiros aqui que trabalham conosco. E fortalece a categoria, que é importante, né, em momentos que a gente vive sombrios. Sombrios, e vai ser uma das pautas da nossa conversa de hoje, que eu trago aqui um administrador, primeiro, que eu tenho um carinho muito grande, porque participei de alguns trabalhos com ele na área de consultoria. Ele é doutor em administração pela Universidade de São Paulo, mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se graduou em administração de empresa pela URGS, pela Universidade Federal, foi professor titular e pesquisador do programa de pós-graduação em administração na URGS até 2017, quando ele se aposenta na função de professor, mais uma vez professor, sempre professor, né? Autor de diversos artigos publicados em revistas científicas de administração no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Hoje ele trabalha forte na área de consultoria, trabalha também na área de conselho, trabalhando em conselho de empresas, também como palestrante, né? E atualmente ele exerce o papel de conselheiro no grupo Todeschini, na Fruc Bebidas, né? Na Unic Huber Tecnologia, onde ele é presidente do conselho, na FCC Indústria Química, no grupo Unidasul, que também ele é presidente do conselho, e consultor estratégico da Unimed Porto Alegre e do grupo Ferrarim, Oleoplan e Gimo. Eu tive o prazer de conviver com o professor Carlos Alberto Vargas Rossi, professor Rossi, né? Muitos alunos devem ter passado pela tua mão, Rossi. Bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite aqui do SINDAERGS para essa conversa de administrador para administrador. E o Rossi eu já conhecia de nome, mas em 2002 nós tivemos o prazer de ter o Rossi lá fazendo todo um trabalho de reestruturar a Unimed Porto Alegre da época, que passava por uma crise de identidade, vamos chamar assim, né? Eu acho que as Unimeds no Brasil passavam por um problema, e vindo também que na época tinha falido a Unimed São Paulo, que tinha sido um grande impacto no sistema Unimed. E lá eu tive a possibilidade de, durante 3 anos, conviver com o Rossi, passar a admirá-lo, uma pessoa que, aonde eu vou, todo mundo conhece. Rossi, bem-vindo. Obrigado. Né, mais uma vez. E a pergunta primeira é, o que te levou lá, quando tu chegou no final do antigo terceiro grau, a procurar administração? Bom, Vancini, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Assuntos que envolvem administração sempre me interessam muito, merece o meu carinho, né? Então eu fiquei muito feliz com o convite. Nós aqui ficamos, está aqui conosco, né? De podermos conversar esse tempo aqui sobre administração. Sobre a questão da escolha, quando a gente se aproxima assim do final do ensino médio, até hoje, né? No meu caso tenho 4 filhos, né? Então vivo essa situação ainda. Convivo com a escolha do curso. Minha filha mais nova está exatamente passando por isso hoje, mas no meu caso, assim, eu acabei indo para a administração com dúvidas no início, né? Porque eu estudei no Colégio Anchieta a vida inteira, e no Anchieta, quando a gente se aproximava do final do colégio, haviam aquelas orientações vocacionais, e eu, como todos os meus colegas e amigos da época, fiz a orientação vocacional. E eu me lembro da psicóloga que fez o serviço, né, quando foi fazer a devolução, eram devoluções individuais, e ela chegou para mim e disse: olha, para ti a orientação é ser psicólogo, mas não psicólogo desses que trabalham em escolas ou em empresas, é psicólogo clínico, de consultório. Eu, na época, fiquei um pouco surpreso até com o que tinha sido indicado, mas fiquei com aquela questão do psicólogo, da área psi, muito presente.
Mas aí havia circunstâncias, né, da época. A minha família teve empresa, eu posso comentar um pouquinho a respeito disso na sequência. E aí, naturalmente, eu privilegiei a administração, né? Coloquei lá dos negócios da família. Primeira opção a administração, segunda opção a economia, e a psicologia eu deixei para algum momento no futuro. Mas eu fui para a administração, passei na URGS e comecei a cursar. Mas na metade do curso de administração na URGS, eu fiz vestibular para psicologia e fui aprovado. Olha, na URGS, não sabia desse também. lado. Isso, tem esse lado psi. Minha esposa até hoje diz que eu sou um psicanalista frustrado, mas isso faz parte da brincadeira familiar. Mas o fato é que eu fui fazer o curso de psicologia e fiz assim plenamente até a metade, porque quando eu cheguei na metade do curso de psico, eu me formei em administração e aí eu tinha uma encruzilhada pela frente. Né? Ou eu terminaria a psicologia, precisaria mais 2 anos e meio, que eram bastante intensos, com estágios, ou eu evoluiria na administração e buscaria um mestrado em administração. E eu te digo assim, sinceramente, né, que foi com bastante dor que eu fiz a escolha pelo mestrado em administração e aí segui a carreira até o fim e interrompi a psicologia. Ainda naquela época tu não estava já como professor da Universidade Federal? Não. Eu era um recém-formado em administração e ia iniciar o mestrado. Né? E aí eu fiz o mestrado na URGS, mas durante todo esse tempo eu trabalhava nos negócios da família, né? Era uma indústria metalúrgica, né, que estava já eu era parte da terceira geração. A empresa tinha sido fundada pelo meu avô em 1921, né, era uma fábrica de pregos, de arames. E eu trabalhei naquela empresa até chegar na posição de ser o número 1. Né? Eu tinha 20 e poucos anos, 25, 26, 27 anos, me tornei o número 1. Mas era uma empresa que competia numa situação de mercado muito difícil. O principal competidor era o Grupo Gerdau, então dá para imaginar que era extremamente consolidado, muito maior do que a gente. E o final da história não foi muito bíblico. Né? O Davi contra Golias ali não foi exatamente o que aconteceu. Né? Em 1985, essa empresa que se chamava Rossi Companhia Limitada, ela foi vendida para o Grupo Gerdau. Né? E eu participei ativamente dessa transação. A empresa continuou sendo uma empresa comercial depois disso, mas eu logo depois acabei me afastando, porque eu terminei o mestrado e aí eu fui para a vida acadêmica. Né? E logo depois veio o doutorado e tal, e aí seguiu a história. Aí tu canalizou para esse lado. Mas eu tive esse início assim de empresa familiar da minha família. Vamos falar um pouquinho depois da tua experiência nisso, mas eu acho que tu acabou em forma indireta sendo psicólogo. Porque no momento que tu vira consultor, né, tu acaba sendo um psicólogo. Tu vai chegar em empresas, vamos dizer que estão doentes, né? Ou num processo de doença, ou tentando se redescobrir, e tu vai lá trazer ideias novas. Né? E eu que tive a possibilidade de conviver contigo, eu acho que tu executou muito bem esse papel de psicólogo, né? Principalmente trabalhando com diferentes pessoas, com diretorias diferentes, perfis diferentes, interesses diferentes, que não é fácil, né, Rossi? Que nem mais ou menos a experiência que eu tive no futebol, que me ajudou muito, eu conheci muito com o futebol, de estar vivendo essa questão diária, né? E aí a pergunta, tu como hoje, né, foi professor há muito tempo, consultor atuante, palestrante e conselheiro de várias empresas, o que tu entende, e até como mensagem para essa garotada aí, os meninos e as meninas que estão fazendo administração, eu penso, o que foi importante o curso, né, e o que lições ele te trouxe ao longo dessa jornada toda, né? Porque a grande dificuldade que eu vejo é a prática. Os bancos de escola não nos dão prática. Eu fui um aluno que eu me formei estudando à noite, né, já trabalhando. Então, às vezes ficava mais fácil porque, né, tu trazia do banco da escola a realidade para o trabalho. Ou às vezes não, né, tu viu o professor falar um monte de teoria que não se aplicava na prática. Tem até algumas histórias sobre isso. Mas o que tu achou que nessa tua escolha da administração foi importante para todo esse encarreiramento, e depois tu vinha a consultoria, vinha o fato de tu fazer a formação em conselheiro de empresa e por aí afora? Bom, uma questão determinante, né, e eu acho isso bem legal, assim, bem importante por estar conversando com administradores, né, em grande parte aqui. Mas, de fato, a formação da gente, é muito bom a gente estar em instituições que sejam muito reputadas, é muito bom passar por escolas ou por universidades que sejam muito renomadas, mas formação mesmo a gente é que faz.
E algo que para mim sempre foi muito marcante e relevante é o fato de estudar muito. Eu, na minha época de aluno de graduação na URGS, uma das coisas que eu adorava fazer era ir para a biblioteca do prédio de Ciências Econômicas, ali na João Pessoa, né? A administração depois saiu dali. E se independizou dentro da URGS, e inclusive trabalha lá no Washington Luiz. Mas eu adorava ir para a biblioteca para pesquisar as revistas científicas de administração, sem que nenhum professor me pedisse, sem que nenhum trabalho junto com colegas me exigisse. Era uma época aqui no Brasil em que a Fundação Getúlio Vargas quase que era um sinônimo de administração de empresas. Até hoje a ESP e a FGV continua tendo essa marca. Foi de onde veio o conhecimento estruturado em administração no Brasil, desde os Estados Unidos, né, que se conveniou com a Getúlio Vargas e criou a ESP. E por lá passaram grandes quadros, né, que hoje estão em organizações aqui no Brasil. Mas essa questão assim da busca pelo conhecimento, além daquilo que te é obrigatório cumprir, realmente faz a diferença. E eu pude perceber isso não só por mim, eu acho que o meu exemplo é até o menos importante nisso tudo, mas por aquilo que tu me perguntasse agora há pouco, né? Você deve ter tido muitos alunos, né? E realmente eu tive milhares de alunos, né? Porque como professor durante esses anos todos, no início eu fui professor da PUC, né? Por 9 anos, né? Fui o primeiro doutor em administração da PUC, inclusive, lá no início dos anos 90. Foram 9 anos, depois o concurso na URGS, e aí fiquei na URGS até me aposentar em 2017. Mas durante esses anos todos, eu tive alunos de graduação, tive alunos de mestrado, tive alunos de doutorado, tive alunos de mestrado executivos, vários lato sensu, né, que eu trabalhei tantas e tantas vezes. E ali eu sempre percebia muito isso, né? Os melhores alunos que eu ajudei a formar eram aqueles que tinham um drive pessoal de buscar conhecimento, né, de ir ao conhecimento. E para mim essa sempre foi a grande palavra de ordem. E algo que hoje me entristece um pouco, porque a impressão que eu tenho, né, e mesmo eu tendo saído da URGS, a minha esposa é professora da Escola de Administração da URGS, então eu acabo tendo um pouquinho de informação. Não se desligou total. Um pouquinho, muita informação por ela, mas os alunos parece que leem menos, né? Nós temos as questões do celular, das redes sociais, que acabam tomando muito tempo, dividindo muito tempo, muita atenção. Mas isso é uma coisa que me preocupa um pouco, assim, e conversando com as novas gerações, né? Quem sou eu para ficar dando conselhos para os mais jovens? Mas, de qualquer maneira, o que faz a diferença é a carreira a partir do móvel que a gente mesmo significa, né? Eu acho que esse é o principal fator, é buscar conhecimento e estudar muito. Pelo que eu posso aqui tirar para o pessoal que nos assiste, então, primeira dica tua é nunca parar, continuar se aperfeiçoando. Né? Que é hoje, comecei agora, Rossi, uma pós em inteligência artificial, né? Tentando entender como é que é esse negócio, que é uma palavra que até depois vou te perguntar sobre isso. Isso, acho que é um bom ponto. Tem que continuar estudando, mas se aperfeiçoando para tu não ficar fora, né? Eu já estou com 7.0, então, né, dentro da cultura do Brasil, que a gente está velho, superado, né, eu não aceito isso, então eu luto bastante. E aí tu pode dizer que essa tua busca incessante de conhecimento, ela foi uma forma de compensar aquilo que o curso tradicional de administração não te deu. Eu não falo só da URGS, eu falo de todos, né? A gente conversava aqui dos bastidores, eu ressenti muito na minha época de formação, eu fiz pela Porto Alegrense, não ter prática. Eu tivesse um professor só que nos levou para conhecer a fábrica da Pirelli lá em Gravataí, que eu acho que nem existe mais, que ela fazia pneus de bicicleta, né, e alguma coisa para a área agrícola. O que faltou para ti, o que falta nos cursos de administração hoje, já que nós estamos invadidos também pela questão do tecnologia, do online, né, Sim. Do digital? Eu penso assim, Avancini, falando em cursos de administração e em buscar conhecimento, né? No meu caso, por onde eu passei como estudante, no caso, estudante de graduação na URGS, mestrado na URGS, doutorado na USP depois, eu estive em excelentes escolas, né? Eu tive ótimos professores. No meu pós-graduação, seja o mestrado na URGS, seja o doutorado na USP, eu convivi com
professores que depois acabaram se tornando meus colegas de excelente nível. Claro que não dá para dizer todos, né? Essa situação assim tão linear não existe em lugar nenhum. Mas o meu móvel para buscar mais conhecimento não foi, digamos assim, insuficiência do que eu recebia uma nessas falta que tu escolas. sentiu Não. daquilo aqui? Era uma questão minha de Curiosidade. De curiosidade, Né? certamente, mas muito de superação, né? De querer ir além, de poder ser melhor, de poder desempenhar de uma maneira muito elevada. Isso acabou constituindo o meu próprio jeito de lidar com os meus alunos durante a vida inteira. Né? E tu falaste das empresas, né? Eu trabalho com muita gente o tempo todo, né? Mesmo durante a universidade, eu nunca fiquei afastado, digamos assim, do meio empresarial, sempre que possível procurava atuar. Mas é uma questão muito pessoal, né? Eu acho que é uma questão muito pessoal, de saber que o conhecimento ele é capaz de te transformar. Né? Se nós formos olhar hoje, e as informações que eu trago não são informações assim tiradas do vácuo, né? Elas todas, e é o meu jeito de funcionar, é sempre com muita fonte, com muita informação acreditada, mas o grande elevador social, seja aqui no Brasil, seja mesmo num país como os Estados Unidos, segue sendo o curso de graduação. O curso de graduação ele tem o poder de gerar mobilidade social. Então, os alunos que percebem isso, as pessoas que vão atrás do conhecimento e se dão conta disso, elas são passageiras de uma oportunidade de ascensão social. Agora, em março, eu tive de novo, né, no SXSW, lá em Austin, no Texas, que é um dos mais espetaculares eventos de conhecimento e de inovação, transformação e tal que existem. E eu obtive essas informações a partir de pessoas de universidades norte-americanas também. Né? Os cursos de graduação seguem sendo o grande fator de possibilidade de mudança social. Então, nós temos que continuar com isso, educação continuada sempre, né? Mas os cursos de administração, eles estão se transformando e eles precisarão se transformar. A gente vai falar sobre o futuro daqui a pouco, né? Que é uma sinalização que tu me deste, mas podemos voltar a isso. Né? Mas uma crença minha de que realmente a administração é uma ciência social maravilhosa. Alunos meus, talvez alguns possam ter oportunidade de estar nos vendo aqui. Eu tive um aluno teu aqui, o Beto Carvalho. Foi aluno, se não me engano, na pós. Na pós, na PUC. Na PUC, né? PUC em marketing. Lá no final dos anos 80. Né? Mas... Aí tu vai revelar a tua idade do mapa. Deixa rolar, não tem nenhum problema. Mas o fato é que alunos meus, nesses vários níveis que eu mencionei, eles normalmente me ouviam dizer no primeiro dia de aula: vocês têm aqui um professor que adora administração. Eu não apenas gosto de administração, mas eu adoro administração. E o meu papel aqui é levar vocês a ter esse mesmo tipo de sentimento. Legal. Que bom, Eu tenho alguns entrevistados aqui que disseram que tu só vai amar aquilo que tu gosta. Luana Fleck, não sei, da Ouro e Prata, se tu conhece a Luana, foi tua aluna ou não. A Luana falou isso, ela foi o segundo programa nosso. Ela disse, olha, a gente só vai amar aquilo que a gente gosta, e eu gosto da questão de transporte de pessoas, porque eu nasci e me criei dentro da oficina. E me diz uma coisa, tu é um cara com, eu acho que aquele chinês do circo, né, com vários pratinhos equilibrando, né, professor, consultor, palestrante, pai, marido, teus amigos, como é que tu coordena tudo isso, tio? Como é que tu consegue tempo e 4 filhos? Ainda deu tempo. O palestrante, assim, eu praticamente deixo de lado. Assim, eu nunca fui um palestrante, nunca tive o objetivo de ser. Né? Quando convidado para eventos, situações que eu acho legais, óbvio que eu gosto de contribuir. Mas a questão acho que se resume em gostar de trabalhar. Né? Gostar, assim, imensamente. Né? Tu fala essa questão do etarismo. Eu vivo isso dentro de organizações, né? Seja nos conselhos de administração e consultivos onde eu estou, onde eu estive, seja nos projetos de estratégia, né? Que é o que eu trabalho em consultoria. A gente está sempre lidando com gente e nós temos uma questão demográfica visível, né? Que está acontecendo e que vai tornar o futuro dentro das organizações um pouco diferente do que ele é hoje. Eu não me refiro só a questões de tecnologia, de inteligência artificial, computação quântica, podemos falar sobre tudo isso na sequência, mas eu me refiro mais à própria configuração das pessoas dentro das organizações.
Eu tive situações nesses últimos 3 anos onde incitei as companhias onde eu estou a ter mais abertura nos seus processos seletivos e incluir pessoas que estão na faixa dos 50 a mais, 60 a mais e assim por diante. E não é só pelo apagão de mão de obra que a gente está vivendo e que é muito intenso, né, especialmente nesses últimos 2 anos. Eu digo isso por estar vivendo, né, em salas de conselho, né, o tempo todo essas dificuldades. Mas nós temos muita gente muito bem preparada e com uma capacidade de trabalho que se estende, não é ficar pensando como 10, 20 ou 30 anos atrás, onde talvez se olhasse para homens e mulheres acima de 50, acima de 60, acima de 70 e os visse já naquela fase final, quase terminal da vida, de pijama, indo fazer compra no supermercado de tarde e ver filme no shopping na sessão da tarde. E essa é uma situação que está muito diferente e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Pois é, tu está colocando que é um tema que eu vivo, né? Que é a questão do etarismo, né? Até um dia me chamaram que eu era old school, né? Mas depois deu problema e trazer uma frase aqui do Tinga, que jogou no Inter, que ele já estava um jogador experiente, depois tem que trazer os cascudos para corrigir o que a turma nova não consegue fazer, né? Então isso também aconteceu comigo. Como é que a gente equaliza isso, né? Tu que viveu muito em sala de aula, conviveu com turmas mais novas, né, de diferença de idade, que eu acho que isso hoje é uma realidade, né? Nós temos 4 gerações hoje dentro de uma empresa, tem esse preconceito que o Brasil é uma marca registrada, que começou, né, com os nossos avós, os nossos pais, quando foram ficando velhos, a gente não tem muita paciência de cuidar, né? E principalmente hoje se vive essa realidade e eu entendo o que tu falaste, né, Rossi, a gente... tem uma mão de obra extremamente qualificada, treinada, com a cabeça boa, que está sendo jogado no lixo, conhecimento jogado no lixo. Aquela pessoa que não teve algum problema de saúde, enfim. Então, como é que tu organiza isso? Como é que tu quebra isso desde lá do banco da escola? Porque eu também vejo que os jovens não olham, né? Se eu tivesse um Rossi na minha vida, com a experiência que tu tem, eu um aluno de 22, pelo amor de Deus, eu ia grudar em ti, né? Para puxar o que eu puder, que fosse por osmose, né? E eu acho que a garotada hoje eu vejo que não, parece que toda essa vivência aí, a jogada não é considerada. Como é que tu vê, como é que equaliza, porque também tem uma resistência dos recursos humanos das empresas, né? da própria diretoria, ao fim, quem no final dá o ok para contratar. Acho que a questão central disso tudo, Avancini, é a gente compreender bem o que a palavra diversidade pode trazer em termos de benefício para organizações, né? Já que o nosso mundo aqui é o mundo das organizações. A gente lida muito com o assunto da diversidade nos conselhos, prega-se corretamente, né, que é muito importante ter diversidade na sala do conselho, na composição do órgão máximo de gestão das companhias. Mas eu me refiro à questão da diversidade transcendendo esses órgãos elevados de administração, um C-level nas empresas. Eu estou falando de companhias como um todo, né, até a base. O maior benefício é o da diversidade. Tá? E quando a gente for falar de inteligência artificial, né, se chegarmos a isso aqui na conversa, ali nós vamos ver de novo a importância de ter essa diversidade. Não diversidade, talvez, da maneira mais rasteira como ela é entendida, né? Ou diversidade étnica, ou religiosa, ou de sexo, mas eu refiro à diversidade de ter pessoas diferentes, com posições diferentes, harmonizando-se, né, e aprendendo a trabalhar juntos. Não, os mais novos com os mais velhos, aqueles que estão no ápice da carreira, talvez ali por 30 e muitos, 40 anos, 50 anos. Mas essa composição não é uma composição fácil, né? Ela é mais fácil de ser dita do que de ser praticada. Mas é um caminho sem volta, assim. Nós vamos cada vez ter mais diversidade. Porque a curva demográfica está se alterando, já se alterou, e a gente vai ter uma fotografia bem diferente. Nós estamos um país que está envelhecendo, né, Rosa? O Rio Grande do Sul acho que é o primeiro, né, em é um estado que chama atenção por isso, né? Não se renovou, vamos dizer, a sua população, e nós estamos tornando um país mais antigo. E aí eu te pergunto, Rossi, que a gente tem hoje, né, a administração e nas empresas, a área de recursos humanos, que é uma cadeira que a gente faz, que é uma parte da administração, hoje ela está tomada pelo pessoal da área de humanas, né? O pessoal de psicologia, o pessoal de assistente social, né?
Como é que tu vê isso? Porque isso tira emprego, tira oportunidade para administradores. No meu modo de entender, eu acho que fomos nós da administração que deixamos esse espaço e eles ocuparem, porque talvez não seja aquela posição que tem todo o desafio do outro trabalhar no comercial, outro trabalhar no marketing, outro ir para o financeiro, né, ou ir para outras áreas, mas é uma realidade, né, e que eu vejo que tu não descola mais. E isso vem esvaziando um pouco o papel do administrador. Como é que tu vê isso, né, e como é que se reverte isso, ou como é que tu aproveita esse caso, enfim? Bom, tem a situação da área de pessoas, né, com psicólogos e outras formações afins, mas existem outras profissões que estão super presentes dentro das empresas e muitas vezes entregando mais do que administradores entregam. Talvez o maior exemplo seja engenheiros, né, ou pessoas com formação de ciências exatas ou físicas, né, que tenham uma maior capacidade quantitativa. A gente vê advogados em posições gerenciais ou em posições diretivas e por aí vai. Eu voltaria a uma questão anterior que nós conversamos há pouco. Se eu tenho uma competição, digamos assim, interfuncional, eu preciso ser um administrador mais forte ainda. Se qualificar mais. Eu preciso ter os domínios quant dos engenheiros ou dos caras das físicas. Eu preciso ter uma formação melhor no elemento comportamental, né, no aspecto de psicologia, de sociologia, de antropologia, todas assim, extremamente aplicadas à administração. Isso faz parte da minha vida de cientista social, de pesquisador, né, na medida em que eu orientei mais de 60 teses de doutorado e dissertações de mestrado, né, fora os TCCs, etc. Então, ao fazer esse tipo de movimento, né, tu brincasse antes, né, tu te tornasse um psicólogo sem ser um psicólogo, né, pelo fato de estar muito dentro das empresas com consultorias, com conselhos. Mas, realmente, eu vejo como uma competição, não posso ser como uma competição mal-vinda, né? Tem engenheiros excelentes trabalhando comigo nas empresas onde eu estou, ou tem excelentes psicólogos ou psicólogas trabalhando comigo nas empresas onde eu estou. Mas, para a função do administrador, isso conversa com questão de currículos, de fortalecimento, né? E também de uma bagagem que, além de interdisciplinar, como a nossa ciência é uma ciência aplicada, a administração, né? A gente precisa ter mais visitas à Pirelli, como tu disseste, e coisas que ali na URGS eu tive a oportunidade de fazer. Na PUC, quando eu era um jovem professor, eu fazia mais ainda, trazer empresários, altos executivos para dentro da universidade, levar os alunos para conhecer. Então, essas são coisas que, no fim, acabam, talvez tenham se perdido um pouco, né, mas que fazem parte dos currículos mais atuais de administração, aqueles que estão em transformação. Talvez por causa, poderia atribuir porque muitos cursos de administração são à noite, o pessoal já trabalha, e aí o aluno, enfim, o futuro administrador não tem tempo de olhar essas questões. Mas vamos pegar o caso da PUC, né? Quando eu trabalhei lá e eu me tornei professor universitário com 25 anos, né? Eu lembro no primeiro semestre que eu dei aula de graduação lá na PUC, eu entrei na sala uma noite, né, num daqueles prédios, eram turmas normalmente muito grandes, né, o módulo era 66, né, mas era em torno disso. Daí eu entrei e olhei ali, um cara que tinha sido meu colega no Anchieta, né, tinha sido um choque, né, e, sei lá, a gente já saiu do Anchieta há 7, 8 anos, e aí eu estava dando aula para o cara de administração, né, até no fim da aula ele veio conversar comigo, se eu me assustei, ele também se assustou, né? Mas era um cara que tinha feito engenharia e estava fazendo administração como segundo curso. Mas essa é a variedade, a diversidade, né? Mas a PUC tinha exclusivamente aulas à noite, sábado de manhã. E eu me lembro de eventos que eu fazia dentro da PUC. Teve uma vez, tu te lembra da Brahma, da campanha da número 1? Pois é, na época o diretor de marketing era o Marginho Rodrigues. E eu, assim, tipo, bem gauchão, né? Peitaço, né? Consegui o telefone do cara, liguei pro cara lá no Rio de Janeiro, na Brahma e tal, e disse, olha, eu sou professor aqui na PUC do Rio Grande do Sul, eu gostaria de fazer um evento contigo para 500 alunos. Eu nem sabia quantos alunos iriam, né? Talvez fosse chamar lá e aparecesse meia dúzia de caras. E o cara disse, quando é que tu quer fazer? Eu digo, bom, tu tem alguma agenda em Porto Alegre? Ele disse, olha, eu vou estar em Porto Alegre no dia tal. Eu digo, deixa comigo. Fechado. Juntei lá, falei com o pessoal na PUC, peguei um dos anfiteatros e meti, sei lá, 600 alunos. O que quer dizer isso, né? Primeiro,
ter a iniciativa de fazer coisas diferentes, estranhas. Eu fiz à noite. Combinei com os professores, olha, tem um evento super legal para fazer, vocês, quem sabe, a gente pode combinar, me libera o aluno, 2 horas, cara, num ano que você vai fazer. Na época ele estava no auge, porque eles tinham assumido o Abama, né? Tinham assumido. Ele tinha saído da Lacta, Antártica, eu tive a possibilidade de não trabalhar com ele, mas eu estava na Pepsi quando eles compraram o Abama e peguei toda a transição. Então, né? esse foi um exemplo, sabe? Na época, foi considerado um mega evento dentro do curso de administração ter feito. Pô, o cara foi lá, chamou uns executivos mais à vista no Brasil naquela época e fez um evento que os alunos adoraram. Né? Mas como esse, eu fiz vários outros. Né? E na URGS também procurava levar pessoas, sempre muita disciplina de marketing, especialmente no curso de graduação. Então, tinha disciplinas que eu organizava e tinha um determinado momento em que eu tinha, sei lá, uma semana que era executivos ou empresários que iam lá, sabe? De jeito de trabalhar. Né? Então, acho que tem maneiras de compor, de trazer essa diversidade e de conseguir ser criativo, ser interessante. Né? Acho que os cursos precisam muito disso. Né? E com tudo isso, Ronce, eu também sou muito favorável a esses exemplos que tu traz. E chegando o IA, essas coisas todas que tu está dizendo, qual é o futuro da administração? Para onde é que nós vamos? E que na realidade não é só administração, acho que todas as carreiras, né? Mas enfim, vamos falar do nosso negócio aqui, que é como administrador. Onde é que vai? Porque hoje que está na moda, como já foi a reengenharia, como já foi a ISO, né? Eu peguei todos esses modismos aí, né? E que algumas trouxeram benefícios, outras se perderam, não se fala mais, talvez nem sabe mais o que era reengenharia do início dos anos 90. Mas onde é que vai o IA? Né? Para onde é que vai, para onde é que leva e com isso, qual é o que vai ser o futuro do negócio de administração? E aí eu falo não só na escola, mas também no dia a dia, né? Lá, já no mercado de trabalho. Deixa eu pegar 2 âncoras assim para responder. A primeira, no final dos anos 90, eu sempre fui muito a congressos no exterior, né, da administração. Eu ia, ou porque eu me interessava pelos assuntos, queria me manter atualizado, mas fui inúmeras vezes para apresentar as pesquisas que eu ou nós fazíamos aqui no PPGA da URGS. E teve uma dessas circunstâncias, foi em Atlanta, em 97, um evento, um congresso na Georgia State University, e eu apresentei 2 trabalhos que nós tínhamos feito aqui, e teve uma palestra convidada de um professor, na época era um professor bem sênior, assim, mais de 70 anos, norte-americano, que se chamava Os Modismos da Administração. Esse era o tema. Era mais assim, era Administrando a Moda, 2 pontos, os modismos da administração. E aí ele trouxe esses temas, mostrando aqueles que talvez vinham e rapidamente chegavam, né? E normalmente é aquela situação tipo bolha de sabão, né? Ela é linda, reluzente por fora, né? Várias cores, tal, mas se tu dá um toquezinho nela, não fica muita coisa. E separando outros temas que são temas mais permanentes, né? Que tem um caráter mais clássico dentro da administração. Eu adorei aquela apresentação, né? Gostei muito e tu vê, nós estamos quase 30 anos depois e eu me lembrando dela. Então essa é uma ancoragem que eu gostaria de fazer para esse assunto. E o outro, uma conversa como essa gera reminiscências, né? Vou me lembrar de também eu no primeiro semestre, como professor muito jovem lá na PUC, tendo que preparar as disciplinas, e eu lembro assim de algumas coisas que me tocavam bastante, né? Então tu recebia, professor novo e tal, tá aqui o conteúdo, esses são os temas, tu dá as tuas aulas dentro desses temas. E ok, né? Eu sempre com muita fonte, gostando de estudar, de ler muito, mas eu pensava, tem alguma coisa que tem que ser uma espécie de fio condutor dos meus assuntos, esteja eu em administração geral, em marketing, estratégia, para onde eu fui ao longo dos anos, e no final dos meus anos na URGS, eu criei uma disciplina de governança corporativa, né? Porque eu já estava em conselho, já estava começando e tal, eu tinha uma boa formação também em governança, e criei uma disciplina só para pós-graduação, né, de governança corporativa, e trabalhei essa disciplina nos últimos anos. Mas o meu fio condutor lá, com 25 anos começando a ser professor, em administração, eu usava a seguinte frase, né, qual é o papel da administração? E aí disse isso milhares de vezes durante a vida, né? É sublinhar a ação humana dentro das organizações.
Essa frase, sublinhar a ação humana dentro das organizações, nos remete ao futuro da administração. E nos remete, por exemplo, a pensamentos ou cogitações sobre inteligência artificial. O que vai mudar na nossa profissão? Vai mudar a nossa profissão? Vai arruinar a nossa profissão? Vai terminar com a nossa profissão? E eu tenho reflexões assim sobre isso, né? Eu fiz uma menção rápida agora a esse evento que eu tive em março lá nos Estados Unidos, e sempre que eu faço isso, eu tenho essas viagens, eu tenho muitas viagens internacionais que eu faço com outros conselheiros de administração para conhecer a governança de lugares tão diferentes quanto China, sim, Austrália, Singapura, Suécia, Inglaterra, Estados Unidos, tal. Estou falando das viagens que eu fiz, né? E mais algumas outras. Mas o importante é conseguir perceber que o que vai nos acontecer, e eu falo aqui de uma maneira muito prospectiva, mas também muito modesta, né, sujeita a todas as críticas, é que a inteligência artificial e mais ainda a computação quântica nos próximos 5 a 10 anos vai alterar substancialmente, digamos assim, ou a profissão de administrador ou os próprios cursos de administração. E eu, na volta de todos esses eventos, eu sempre faço nos conselhos onde eu estou, eu combino com meus colegas de conselho e tal, e preparo uma apresentação não só do que eu vi, sim, mas da minha interpretação sobre o que eu vi, né? E sempre são conversas assim, muito interessantes em salas de conselho. E sobre a questão da inteligência artificial e a nossa profissão, o que eu acredito é que essa transformação já iniciou, né? O caminho que a gente tem até agora é um caminho mais voltado para a produtividade, mais voltado para dentro das companhias, mais voltado para melhorar processos repetitivos, para ir para dentro da indústria, né, se for uma operação industrial, para qualificar serviços, né, se eu estou falando de uma operação de varejo, de serviços tipo saúde, que nós falávamos há pouco. Isso já está acontecendo, né? Mas o que tende a acontecer em velocidade ainda maior, e quando a computação quântica aterrissar de vez, aí a gente realmente não tem condições de falar hoje sobre o que vai ser, porque é um futuro absolutamente desconhecido, mas nós vamos precisar ter, voltando àquela minha frase do jovem professor, né? O papel da administração é sublinhar a ação humana dentro das organizações, é perceber o quanto essa ação humana, combinada com esse potencial extraordinário da inteligência artificial, da Gen AI, etc., quão mais longe a gente consegue chegar. Hoje, eu já utilizo no meu dia a dia coisas que eu sequer imaginaria anos atrás. Porque como eu lido muito com estratégia, eu preciso trabalhar muito com cenários. Então, tu lesse ali os lugares onde eu estou hoje, né? Eu estou um dia no setor moveleiro, no outro dia eu me transfiro aqui para a saúde estou vivendo o mercado de consumo em bebidas, presido um conselho de um grupo supermercadista, um dos maiores que nós temos aqui na região sul. Fui de outros conselhos já de supermercados antes, é uma atividade que eu adoro fazer. Então, por onde eu vou passando, eu vejo essa transformação acontecendo. Então, hoje, os processos decisórios eles já estão beneficiados pela utilização da Gen AI. A gente toma melhores decisões, a gente constrói melhor os cenários e se prepara para integrar isso, né? Mas sem perder de vista que o elemento humano é que vai acabar fazendo a diferença para poder lidar com isso tudo. Tu traz uma questão que eu não tinha ouvido ainda, né? E queria entender um pouquinho melhor, né? É um tema que deve ser encantador, que é a quântica, né? Sim. Fala um pouco mais sobre isso, né? Que tu falasse que essa aí talvez seja, como é que vai mudar mais revolucionária, e que menos que a gente entende hoje, né? Sim. Fala um pouco disso, que impacto vai trazer isso. Sim. Né? Que soubesse o termo de física, né? Quântica e tal, e aí... E a origem é a física quântica, de fato, mas em 2017 eu fiz uma viagem com outros conselheiros de administração do Brasil, são viagens muito bem organizadas pelo IBGC, para o Vale do Silício. E aí, sempre que a gente faz essas viagens, a gente conversa com conselheiros de administração de organizações dos países onde a gente está. E houve um painel onde participava um oriental que era membro do conselho de administração da Microsoft. Um cara muito experiente, né, já um oriental com cabelos assim grisalhos. E ele disse, nós estamos trabalhando com muita potência
2017. Tá? Com muita potência em algo que vai se ouvir falar expressivamente daqui a 10 anos, que é a computação quântica. A computação quântica é algo que hoje, lá em 2017, se sabe muito pouco a respeito, mas que os nossos profissionais, nossos, leia-se Microsoft à época, nós estamos trabalhando e nós vamos ter mudanças inimagináveis na capacidade de processamento e em todas as suas consequências. Aquilo ali me tocou bastante, assim, né? Eu fiquei pensando, pô, do que esse cara está falando e que transformação radical seria essa? Mutatis Mutandis, 2025, o SXSW, né, onde eu sabia que a inteligência artificial ia provavelmente ser uma das estrelas do evento. É um evento muito longo, né, ele dura aproximadamente 10 dias. Os 4 primeiros dias são de é só de educação, né, e os outros dias todos esse festival, como eles se autodenominam, mais genérico. E eu sabia que a IA ia ser talvez a grande estrela, mas para mim, junto com a IA, veio computação quântica. Eu vi as sessões, né, eu gosto de fazer a minha própria curadoria, né, do que eu vejo nesses grandes eventos, e eu fui em muitas sessões que eu acho assim, privilegiadas sobre computação quântica, e com alguns cientistas que estão à frente desses movimentos nessas big techs. A questão da computação quântica mexe com um conteúdo muito diferente, digamos assim, para nós aqui, humildes mortais. Mas isso está sendo tão impactante que os próprios cursos de engenharia da computação e da ciência da computação nas grandes universidades americanas já estão se repensando sobre o que nós vamos fazer lá adiante. Né? E especialmente porque os agentes de inteligência artificial, né, que são, digamos assim, o grande fato de 2025, né, na minha modesta opinião, não sou um cara de TI, né, eu estou conversando interpretativamente, mas a própria programação e os próprios programadores, da maneira como eles são formados, está caindo em acelerada obsolescência. Porque os agentes de IA, eles programam. E eles estarão mais aptos a fazer a programação da computação quântica do que os programadores, tal como eles são formados hoje. Isso, para as organizações, vai trazer diferenças muito profundas. Né? Mas eu, quando voltei de lá e fiz apresentações nesses 5 conselhos onde eu estou e nas empresas onde eu tenho esse contrato de estratégia, eu também trouxe o assunto e todo mundo, obviamente, queria conversar. Eu fechava dizendo assim, bom, o que isso significa para a gente hoje, a IA e a computação quântica, para nós aqui nos conselhos ou para nós em empresas onde eu ajudo a trabalhar a estratégia, e o que vai significar no futuro. Né? E a minha conclusão foi a seguinte: inteligência artificial, a gente não pode mais perder nenhum tempo. Quem ainda não embarcou, precisa embarcar urgentemente. Eu digo todos, tá? Desde os cabelos brancos até os muito, muito jovens que estão talvez até entrando em universidades agora. É um mergulho necessário. Mas a computação quântica, não adianta a gente querer sair se arvorando, investindo, contratando gente, etc., porque os caras estão lá na frente, que são os líderes nas big techs, eles ainda não têm a noção exata do que vai acontecer. Só sabem que é alguma coisa extraordinariamente relevante. Só para dar um exemplo, Avancini, talvez a área da saúde seja uma das que mais já esteja se beneficiando. Um desses painéis que eu frequentei tinha entre os participantes uma diretora da Cleveland Clinic. A Cleveland e a Mayo são talvez as 2 clínicas mais extraordinárias como referência em saúde na fronteira do conhecimento. E ela disse, nós aprovamos agora no final do ano passado um investimento de $500 milhões em um laboratório de computação quântica. Só a Cleveland Clinic. Por que isso? Porque já acelerou os processos de descoberta de medicamentos. E lá foram apresentados exemplos de medicamentos acelerados. Aquele tempo, leva o tempo de pesquisa, tem os trials, etc., e precisa desembocar lá na frente. Em Alzheimer, em alguns tipos de câncer, medicamentos que foram acelerados. E com a computação quântica, essa aceleração se torna simplesmente inimaginável. Então, eu acho que isso tudo deve fazer muito a gente pensar. Cursos de administração, voltando aqui à nossa questão e o próprio trabalho importante que vocês fazem aqui, nós temos carreiras em transformação, né? E isso daqui a 5 a 10 anos a gente não consegue imaginar onde é que vai estar.
Que loucura, né? Eu acho que vai estar muito melhor. Eu acho que sim. E acho que gente que pensa e que tem, digamos assim, os recursos de poder integrar tudo isso, essa é uma das Tu sabe que uma das coisas que eu faço, eu escrevo a cada 15 dias para um portal, sempre aqui do Sler, né, que é um portal com vários jornalistas e outros que escrevem sobre temas, e eu sempre procuro temas da administração. E eu escrevi sobre IA, né, qual era a minha leitura, não com o teu grau de conhecimento. E lá pelas tantas eu tenho um sobrinho que trabalha na Dell, lá em Austin, o Tech, já mora lá há 17 anos, depois ele me colocou: tio, não vai ter. Eu quis atrelar a questão do IA ao desemprego, né, a substituir a máquina, substituindo o homem, né? Ele disse: tio, não vai ter isso. Só vai ter isso para aqueles que não entrarem e não tentarem se pegar esse bonde do IA. O que pegar o bonde do IA e seguir entendendo isso, ele vai continuar empregado. Né? Então, acho que tu está dizendo isso também, quer dizer, na realidade, essa turma jovem aí, e até os nossos contemporâneos, os mais velhos, tem que se atualizar, tem que ir atrás. Eu uso um pouco, passei de curioso, comecei a ver, e tem tido coisas muito importantes, né? Assim que a ferramenta te dá. Né? Tanto que agora eu fui fazer a pós para entender um pouco melhor. E aí eu te pergunto, né? Eu tenho uma leitura muito crítica, né? Tu me conhece, eu sou um cara que a minha formação toda foi em empresa privada, muito empresa de consumo de massa, resultado, meta. E quando eu venho para o sindicato aqui, que eu já era diretor há quase 10 anos, e depois virei presidente, eu tentei imputar aqui um pouco a cultura empresarial, né? Não é porque sindicato que eu não tenho que pensar em meta, em volume, faturamento, receita e por aí afora, né? Muita resistência de alguns colegas diretores mais conservadores. Mas eu te pergunto, uma pergunta, a primeira é se em algum momento nessa tua visão toda, nós vamos ter aquela situação dos filmes de ficção científica que a máquina vai substituir o homem, como 2001, Odisseia no Espaço, Tron, né, que para os mais jovens eu recomendo que veja, que foram visões fantásticas, né, de futuro, que hoje é uma realidade, já estão aí. Tu acha que vai ter esse momento? Que eu tenho alguma corrente que diz não, porque sempre vai precisar ter uma cabeça, um humano, pensando em como é que cria isso. A máquina não vai ter esse insight de fazer. Como é que tu vê isso nesses ambientes que tu passou, nesses cursos, enfim? O que eu posso é trazer do pessoal, né? Que o pessoal, então a máquina vai mandar lá em casa. Não acho que seja para tanto. A máquina já ajuda em casa, né? Tem a IoT, a internet das coisas, mostra isso. Mas o que eu vejo realmente é uma conciliação, uma conciliação daquele elemento humano, né, que eu procurei caracterizar, e dessa capacidade de entender o recurso que está à tua disposição. Né? Às vezes, assim, alguns assuntos, eles parece que trazem algo que nunca existiu, né? Mas a inteligência artificial hoje, nas suas manifestações presentes e as futuras, e aí impulsionadas pela computação quântica, isso a gente não sabe exatamente onde é que vai parar e muito menos terminar. Mas nós já tivemos no passado eventos que foram extremamente marcantes. Né? Se nós vamos pegar o início da eletricidade, o que era antes da luz elétrica e o que se tornou depois, né? A própria Revolução Industrial, a primeira, a segunda na Inglaterra, né? E tudo que acabou gerando em termos de mercados de massa e fabricação em massa. Então, nós já tivemos eventos assim na história da humanidade mais recente que mostram isso, e aí eu não tenho condições nem competência de poder buscar mais na antiguidade. Certamente alguns amigos historiadores fariam isso muitíssimo melhor. Mas é mais uma transformação, é uma transformação que altera o estado de coisas, mexe no status quo, mas eu não vejo realmente muito como prescindir dessa sabedoria e desse... Não adianta lutar contra, né? Mas eu digo da capacidade humana de poder fazer a melhor utilização disso. E é o que nas empresas assim onde eu estou a gente já vem procurando fazer, né? Cada uma a sua maneira, cada uma a sua velocidade, mas a gente tem que embarcar e tem que tirar o que tem de melhor, porque tem muita coisa interessante rodando. E eu posso falar isso por estar testemunhando isso, seja no meu próprio trabalho, seja junto com os meus colegas. Eu acho que eu vou te deixar numa saia justa com a próxima pergunta, que nós estamos comemorando agora, dia 9 de setembro, 60 anos da regulamentação da profissão do administrador, né? Jubilão de diamantes. O Conselho Federal de Administração está realizando uma série de eventos Brasil afora, comemorando essa data, que foi quando efetivamente o governo e o Ministério da Educação reconheceram
né? E essa atividade que eu também, né? Eu acho que tu não sabe, eu fiz um ano de engenharia, depois comecei a fazer administração, larguei a engenharia e fui para a administração e amo, acho fantástico, né? Me achei. E hoje a maior dificuldade, agora eu vou falar como sindicato, a maior dificuldade que nós temos aqui, Ronce, é que as pessoas entendam a importância, o administrador entenda não só a importância do Conselho Regional, como a importância do sindicato, né? Porque hoje essa turma jovem, e até os mais velhos, não veem valor, né? E acho que o erro foi nosso. E se discute em Brasília hoje, lá no ambiente lá de cima, de Senado, Câmara de Deputados, Supremo Tribunal, a extinção dos cursos de graduação, né? A validação, a regulamentação, e entre eles o curso de administração, né? Eu não sei se isso vai acontecer, porque tu vai mexer com muita gente, né? Provavelmente só vai ficar regulamentado 4 cursos: medicina, direito, engenharia e talvez contabilidade. O restante tudo vai perder, como já aconteceu com os cursos de jornalismo. E aí eu te pergunto, tu que viveu muito tempo em sala de aula, né? Onde é que nós, nessa onda toda de modernidade, sindicato, temos que entrar? Porque eu entendo que o sindicato hoje ele tem um papel totalmente diferente. Até porque nós, administradores, nós somos um sindicato de gravata, tu jamais vai ver piquete em frente de fábrica, dessas coisas, que traz para o empresário, para o cara de RH, um medo muito grande de conversar com a gente, né? Eu tento me aproximar das empresas para bater um papo, ver como é que a gente pode trabalhar junto, e é muito difícil, né? Então, como é que tu vê isso e que dica, né, tu daria para não só aqui, mas para todos os sindicatos que nos vêm? Alguns, infelizmente, já fecharam as suas portas, sindicatos de administração, ou estão aí amargando um colhimento. O que tu sugere? Eu acho que tem mais de uma dimensão isso que tu colocas, né? Uma, eu acho que é a própria questão sindical, e outra é a própria organização estrutural da profissão, né? Movimentos como esse, assim, eu desconheço o que esteja acontecendo em termos de mudança nos cursos, regulamentação, de ficar só com esse núcleo básico que tu comentaste. Não me parece o melhor caminho, né? Porque as áreas de especialização elas não param de crescer, as áreas se tornam cada vez mais especialistas, com mais conteúdo técnico, com mais domínio, com mais gente exercendo essas profissões. Então eu sou muito pró-especialização. Mas, por outro lado, mudanças assim, seja curriculares, seja de estrutura de educação formal, o que me parece é que a gente deva buscar sempre os melhores exemplos, né? E os melhores exemplos continuam estando muito nos Estados Unidos, nas universidades americanas. Claro que tem esse problema agora em 2025, né? A nova gestão republicana brigando com algumas universidades, as coisas vão acabar indo para o lugar, né? Não vai ficar esse terreno, digamos assim, de tanta hostilidade que a gente viu nesses últimos meses. Já estão começando a se acertar algumas das principais da Ivy ou não. Mas olhar para os melhores exemplos e repetir experiências, né? Algo assim que eu gosto muito, que existe nos Estados Unidos nos cursos de graduação, é aquele período inicial em que o aluno entra, cursa diferentes disciplinas, e ele toma a decisão um pouquinho mais para frente, né? Isso ajuda a fortalecer a baixa maturidade que o jovem de 17 anos ou 18 anos tem quando entra e não sabe exatamente para onde é que ele vai. Nós falamos só falando de nós dois aqui, de começar a engenharia, fosse para a administração, eu achava que ia ser psicólogo, fui para a administração e tal. A gente não sabe, né? Eu tenho 4 filhos, 2 já formados, né? O terceiro se forma esse ano, e a mais jovem está exatamente tomando essa decisão agora de para onde ir, né? Quer fazer a graduação nos Estados Unidos. Então lá isso é algo que me agrada muito, né? De deixar a escolha para um momento um pouquinho posterior àquela hora que para nós aqui no Brasil significa vestibular. Agora, sobre a questão sindical em si, eu vejo organizações assim como só se justificando por terem entregas de valor, né? Num sindicato de classe, entrega de valor me parece que tem a ver com o que vocês estão conversando aqui, que a gente até falava um pouco antes de iniciarmos esse podcast. Qual é o valor que eu posso levar para me justificar, né? Quais são as entregas que eu tenho? Como é que a minha conversa está contemporânea? Como é que eu estou conseguindo falar com as pessoas e levar conteúdos que sejam úteis, que sejam importantes para eles hoje?
Eu entendo que um passado, digamos assim, mais de fiscalização, de multa, etc., e todas as profissões passaram por isso, é da natureza. Muitas profissões hoje estão estruturadas com valores básicos, valores mínimos, né? Eu, antes da nossa conversa, eu fui ver aqueles materiais de vocês, os valores mínimos, os 3.000 e tantos, 8.000 e tantos, de acordo com o tempo e tal. Acho que isso tudo teve o seu momento, né? Mas o momento seguinte é realmente ter conteúdo de valor e ter uma troca de valor para fazer com os públicos-alvo. Como se faz isso aqui, eu não tenho a menor condição de poder opinar, mas vejo sempre possibilidades, né? Tem coisas que tu me comentaste que vocês já estão fazendo, eu acho todas elas muito boas. O pensar estrategicamente, acho que é uma coisa muito boa. Levou a movimentos, o próprio podcast é um deles, e certamente há outros, né, para poder mostrar que administradores jovens, eles serão mais fortalecidos nas suas profissões se tiverem um conselho, um sindicato que realmente possa ser visto como de valor para eles. Se não conseguir transmitir isso, aí realmente o futuro tende a ser sombrio. Sombrio, e eu acho que tu coloca tanto que o nosso slogan, né, que foi criado por uma pessoa que tu conhece, eu sei que tu gosta muito, que é o Cássio Grimberg. Sim. Que logo que eu assumi o TUS para fazer consultoria, adotamos o parceiro do crescimento, que é essa aula que tu dá para nós hoje aqui. Né? Nós poderíamos ficar aqui, eu acho que o dia inteiro conversando. Infelizmente estamos chegando ao final. E a última pergunta, alguma coisa, alguma mensagem desse teu tempo todo de aluno, depois executivo, depois, né, professor, vivendo hoje diferentes experiências, que mensagem tu deixa para todos os administradores, não só os que estão em fase, saindo da escola, fase de formação, mas também a turma aquela que está aí, por alguma razão, né, jogada a um canto, porque não consegue mercado de trabalho. Eu acho que a gente já falou muita coisa, mas tentar dar uma... Eu resumiria falando a paixão pelo conhecimento, né? Isso é o que faz pessoas diferentes, organizações diferentes e sociedades diferentes. Muito estudo, né? Muita vontade de ler, muita vontade de aprender continuamente, né? Mas a minha síntese é essa, é a paixão pelo conhecimento. É isso que é transformador. Legal. Gente, estivemos hoje aqui com o professor Carlos Alberto Vargas Rossi, mais conhecido como professor Rossi, né? Uma figura com muita experiência na área de administração, da qual eu admiro muito, né? Ainda, apesar de não ter tido a convivência que eu gostaria mais, né? Algumas coisas, vendo o Rossi falar, estamos tentando fazer aqui, Rossi, então acho que eu fui um bom aluno, né? E mais uma vez, pessoal, se você gostou, curta, compartilhe, clique o sininho, venha fazer parte aqui do Sindaerg, se associe, goze dos nossos benefícios. E, Rossi, uma lembrança, né, pela tua vinda aqui. Muito obrigado. Né, para botar isso na tua mesa, nas tuas consultorias, que é uma forma também de, né, relembrar um pouco o trabalho que a gente tem feito, que é justamente isso, se modernizar, trazer a imagem de um novo sindicato, né, que está ali do lado, apoiando, não só nas questões de negociação patrão-empregado, mas também na área de educação, formação, qualificação, né? E te agradecer imensamente aqui, tu ter aceito, de pronto, né? E nós aqui do sindicato ficamos muito honrados com a tua presença, que é uma referência. Quem sabe aí, quando a gente crescer um pouquinho mais, eu posso contratar o professor Rossi para dar consultoria. Rossi, foi um grande prazer. Um abraço aí. Pessoal, até o próximo. Muito obrigado.